Era um dia comum de celebração na Basílica Nacional de Aparecida. Fiéis de várias partes do Brasil lotavam o imenso templo, como acontece em tantas missas ao longo do ano. O som dos cânticos ecoava sob a cúpula, as velas acesas cintilavam diante do altar, e o ambiente de oração era o de sempre, reverente, sereno, intenso. Mas, de repente, algo começou a mudar. Primeiro, alguns fiéis da primeira fila franziram a testa e olharam ao redor, como se tivessem sentido algo diferente no ar. Em poucos segundos, esse mesmo olhar de surpresa começou a se espalhar entre centenas de pessoas, até que toda a assembleia parecia reagir a um fenômeno invisível, mas inconfundível. Um perfume de rosas, intenso e suave ao mesmo tempo, tomou conta de todo o espaço. Era um cheiro doce, delicado, mas tão forte que se sobrepunha a qualquer outro aroma presente na igreja. Não era o incenso, não eram as flores naturais que enfeitavam o altar. Era algo mais profundo, mais vivo, como se cada pétala invisível tivesse sido derramada diretamente do céu. Pessoas começaram a trocar olhares, algumas levaram a mão ao rosto, emocionadas, enquanto outras simplesmente fecharam os olhos, respirando fundo, tentando absorver ao máximo aquele perfume misterioso. Testemunhas relataram que o momento parecia mágico. O canto do coral foi interrompido por alguns segundos, não por ordem de ninguém, mas porque os cantores, assim como os fiéis, ficaram surpresos e tomados pela emoção. Houve quem descrevesse a sensação de que o coração acelerava, como se aquele aroma fosse acompanhado de uma presença real, palpável, que envolvia a todos em um abraço invisível. Alguns fiéis começaram a chorar em silêncio, outros erguiam as mãos em sinal de agradecimento. Entre os relatos mais impressionantes, uma senhora contou que havia entrado na basílica naquela manhã pedindo forças, pois seu filho estava internado em estado grave. No momento em que o perfume tomou conta da igreja, ela disse ter sentido uma paz tão grande que não conseguiu segurar as lágrimas. Mais tarde, relatou que compreendeu aquilo como uma resposta de Nossa Senhora Aparecida, mostrando que estava cuidando dela e de sua família. Enquanto o perfume se espalhava, sacerdotes e auxiliares também começaram a notar o fenômeno. O celebrante, visivelmente emocionado, fez uma pausa e disse em voz firme: "Irmãos, Nossa Senhora está aqui conosco de uma forma especial." Essas palavras provocaram ainda mais comoção, transformando aquele instante em um marco para todos que estavam presentes. O mais intrigante é que o perfume não parecia vir de um ponto específico. Não havia uma fonte visível. Ele simplesmente estava em todos os lugares ao mesmo tempo, preenchendo cada corredor, cada banco, cada coração. E, da mesma forma súbita com que começou, o aroma foi se dissipando lentamente, deixando no ar não apenas a lembrança sensorial, mas também a certeza de que algo extraordinário tinha acontecido. Ao final da missa, o que se viu foram grupos de fiéis reunidos em todos os cantos da basílica, trocando testemunhos, descrevendo com detalhes o que sentiram, tentando encontrar palavras para explicar o inexplicável. Alguns acreditavam que era um sinal claro da presença de Nossa Senhora. Outros viam como uma resposta às inúmeras orações feitas ali, diariamente. Todos, no entanto, concordavam em uma coisa: aquele dia jamais seria esquecido. E assim, a notícia começou a se espalhar rapidamente. Primeiro, entre os que estavam dentro da basílica. Depois, através de celulares, mensagens e vídeos, alcançou as redes sociais e, em poucas horas, já era tema de discussão em diversas cidades. Pessoas que não estavam presentes passaram a compartilhar relatos, expressar sua fé e até mesmo manifestar o desejo de ir até o santuário, com a esperança de viver também uma experiência semelhante. Esse primeiro momento marcou o início de algo muito maior. Uma onda de comoção e reflexão que se espalhou não só entre os devotos de Nossa Senhora Aparecida, mas também entre aqueles que buscavam respostas sobre o significado de um fenômeno tão extraordinário. Quando a missa terminou, parecia que ninguém queria ir embora. Os corredores da basílica estavam cheios de fiéis que permaneciam de pé, como se tentassem prolongar aquela experiência por mais alguns minutos. Pessoas desconhecidas se aproximavam umas das outras, trocando palavras de conforto e espanto, narrando o que haviam sentido. O perfume de rosas,
embora já tivesse desaparecido fisicamente, permanecia na memória sensorial e no coração de cada um, como se ainda estivesse no ar. Foi nesse ambiente de comoção que surgiram os primeiros testemunhos, relatos que rapidamente foram ganhando contornos de verdadeira crônica coletiva da fé. Uma jovem de cerca de 20 anos, vinda de Minas Gerais em uma romaria, contou que estava sentada próxima ao altar quando o aroma começou a se espalhar. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Foi como se Nossa Senhora tivesse me abraçado. Eu senti um calor no peito, algo que não consigo descrever. Eu estava rezando por minha avó, que está doente, e tive a sensação de que tudo ficaria bem." O depoimento emocionou os que a escutavam e foi apenas um entre dezenas que ecoavam pelos corredores. Outro relato marcante foi de um homem que, até então, confessava nunca ter tido muita fé. Ele havia acompanhado a esposa à missa mais por compromisso do que por devoção. Mas, segundo ele, no momento em que o perfume tomou conta da basílica, sentiu uma transformação interior. "Eu não acreditava nessas coisas. Achava que era um exagero, invenção. Mas, quando respirei aquele aroma, meu coração disparou. Minhas pernas ficaram bambas, e uma emoção inexplicável tomou conta de mim. Saio daqui um homem diferente." Também havia relatos de crianças. Uma menina de apenas 8 anos, segurando firme o terço em suas mãos, dizia aos pais que havia sentido como se flores invisíveis caíssem sobre sua cabeça. O jeito puro e inocente com que descreveu sua experiência tocou profundamente os adultos ao redor, muitos deles deixando escapar lágrimas silenciosas. O mais impressionante era perceber como pessoas de diferentes regiões, idades e realidades sociais descreviam sensações semelhantes: um aroma doce e intenso, um calor que aquecia o coração, uma paz profunda e uma certeza de presença divina. Era como se, naquele momento, o coletivo tivesse se transformado em um só coração, pulsando em uníssono. Sacerdotes e religiosos presentes também se manifestaram. Um dos diáconos afirmou: "É comum falarmos da presença de Nossa Senhora em nossas vidas de maneira espiritual. Mas hoje, o que aconteceu aqui foi algo concreto, algo que todos nós podemos sentir. Não tenho dúvidas de que foi um sinal de sua intercessão por nós." Essas palavras foram gravadas por fiéis em celulares e logo se espalharam nas redes sociais, aumentando ainda mais a repercussão do fenômeno. A força da fé coletiva ficou evidente nas horas seguintes. Centenas de pessoas, antes de deixar a basílica, acenderam velas diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O espaço destinado às promessas e agradecimentos ficou lotado. Filas se formaram em frente ao nicho da santa, onde fiéis depositavam cartas, fotografias e objetos pessoais como forma de gratidão. Muitos acreditavam que o perfume havia sido um sinal, não apenas para aquele grupo presente, mas para todo o Brasil. Um detalhe que chamou a atenção foi a reação unânime de quem esteve presente. Não houve quem dissesse que não tivesse percebido o perfume. Todos, sem exceção, relataram ter sentido o mesmo aroma, com a mesma intensidade. Para os fiéis, essa unanimidade era a prova de que o acontecimento não podia ser explicado apenas por fatores naturais. Afinal, como um cheiro poderia surgir de repente, tomar todo o espaço ao mesmo tempo, em seguida, desaparecer sem deixar vestígios? Houve ainda quem descrevesse experiências físicas intensas durante o fenômeno. Alguns disseram sentir arrepios percorrendo o corpo, outros mencionaram calafrios suaves, mas não desconfortáveis. Muitos falaram em lágrimas que brotaram involuntariamente, sem que conseguissem controlar. Em meio a tantos testemunhos, o que se via era uma multidão unida em um mesmo sentimento: a convicção de que Nossa Senhora Aparecida havia se manifestado de forma extraordinária. A partir daí, começaram também as primeiras gravações de depoimentos. Pequenos vídeos feitos por celulares mostravam pessoas narrando suas sensações em tempo real, com lágrimas escorrendo pelo rosto, vozes embargadas e mãos tremendo de emoção. Essas imagens, compartilhadas rapidamente nas redes, levaram a notícia para fora das paredes da basílica, criando uma onda de comoção nacional. O perfume das rosas não era apenas uma memória. Ele havia se transformado em algo maior.
Uma experiência que uniu corações, fortaleceu a fé de muitos e tocou até mesmo aqueles que, antes, se diziam descrentes. O milagre, segundo muitos, não estava apenas no aroma, mas no efeito que ele causou em cada pessoa. A renovação da fé, a esperança reacendida, a sensação de que o céu havia se aproximado da terra por alguns minutos. E assim, os testemunhos se multiplicavam, cada um acrescentando um detalhe, uma emoção, um significado pessoal àquele acontecimento. Era como se cada voz fosse uma peça de um grande mosaico de fé, um mosaico construído diante dos olhos do mundo. Ainda no mesmo dia, enquanto muitos fiéis permaneciam dentro da basílica rezando, acendendo velas ou simplesmente tentando compreender o que havia acontecido, os primeiros vídeos e relatos começaram a circular pela internet. Bastaram alguns minutos para que o episódio do perfume de rosas tomasse conta das redes sociais, espalhando-se em velocidade impressionante. Gravações feitas com celulares mostravam pessoas chorando, declarando em lágrimas que haviam sentido o aroma inexplicável durante a oração. Essas imagens, curtas mas intensas, carregadas de emoção genuína, eram suficientes para despertar a curiosidade e a fé até mesmo de quem não estava presente. No Twitter, hashtags como #Milagre em Aparecida e #Perfume de Rosas logo entraram entre os assuntos mais comentados do dia. Usuários de diferentes regiões do Brasil compartilhavam vídeos e textos descrevendo o acontecimento. Muitos afirmavam sentir calafrios apenas de assistir aos depoimentos. Outros contavam experiências pessoais, ligando o fato à devoção que já tinham por Nossa Senhora Aparecida. Havia, ainda, quem aproveitasse o espaço para declarar sua fé publicamente, afirmando que o episódio era uma prova de que o divino continua agindo no mundo de forma surpreendente. No Facebook, grupos dedicados a orações, comunidades católicas e páginas de devoção mariana foram inundados por relatos e orações. Fotos de fiéis acendendo velas e reunidos em oração eram compartilhadas em larga escala, sempre acompanhadas de legendas emocionadas. O céu se abriu em Aparecida hoje. Nossa Senhora nos visitou com seu perfume, um sinal para o Brasil. Em poucas horas, milhares de comentários se acumulavam, com pessoas pedindo mais informações, outros testemunhos e até mesmo confirmações oficiais da Igreja. No Instagram, stories e reels multiplicavam-se. Pequenos trechos de vídeos gravados durante a missa ou logo após a experiência viralizavam, sempre acompanhados de músicas religiosas e mensagens de fé. Muitas pessoas, mesmo sem ter presenciado o fenômeno, passaram a criar conteúdos próprios, comentando o que viram e expressando o quanto foram tocadas. O resultado foi uma onda de engajamento espiritual que ultrapassou fronteiras, chegando a comunidades brasileiras no exterior. A mídia tradicional não demorou a reagir. Canais de televisão locais enviaram repórteres para a Basílica de Aparecida ainda naquela noite. Os telejornais regionais exibiram entrevistas com fiéis que narravam o ocorrido, sempre em lágrimas e visivelmente emocionados. No dia seguinte, emissoras nacionais também cobriram o caso, destacando a grande repercussão nas redes e a comoção causada. Em programas de rádio, ouvintes ligavam para contar o que haviam sentido ou para pedir que transmitissem orações. Muitos radialistas dedicaram parte de seus programas a tocar músicas religiosas em homenagem ao episódio, transformando as ondas do rádio em um espaço de fé coletiva. Na internet, sites de notícias religiosos destacavam o fato como um sinal da presença de Nossa Senhora Aparecida entre os fiéis. Alguns veículos seculares, por sua vez, abordavam o caso de forma mais cautelosa, descrevendo como um fenômeno misterioso ou uma experiência espiritual coletiva. Essa abordagem, porém, não diminuía a comoção, já que o foco sempre recaía sobre os relatos emocionados das testemunhas. Um ponto interessante foi a velocidade com que a história se internacionalizou. Portais e perfis católicos de outros países passaram a compartilhar o acontecimento. Mensagens de fiéis da Argentina, Portugal, Itália e até dos Estados Unidos começaram a surgir nos comentários das publicações brasileiras. Muitos diziam que tinham sido tocados apenas de ler ou assistir os testemunhos, e que viam naquele evento uma mensagem para toda a Igreja Católica. A repercussão também trouxe debates.
Nas próprias redes sociais, surgiram discussões entre aqueles que acreditavam firmemente no caráter milagroso do acontecimento e aqueles que buscavam explicações mais racionais. Alguns sugeriram que o perfume poderia ter origem natural, como flores usadas na missa ou algum incenso. Outros, no entanto, rapidamente rebatiram, explicando que o aroma não vinha de nenhum ponto específico e que desaparecera de repente, como se nunca tivesse existido. Essa discussão não reduzia a força da fé coletiva. Pelo contrário, parecia reforçá-la. Cada argumento contrário era recebido com ainda mais depoimentos de fiéis que insistiam na realidade do que haviam sentido. A emoção dos testemunhos se tornava a maior prova de que não havia explicação científica capaz de traduzir o acontecimento. Com a viralização, YouTubers católicos e influenciadores digitais começaram a produzir vídeos analisando o fenômeno. Muitos desses conteúdos alcançaram centenas de milhares de visualizações em poucos dias. Os vídeos mesclavam trechos de depoimentos gravados dentro da basílica com reflexões espirituais, rezas e até convites para que as pessoas renovassem sua devoção a Nossa Senhora Aparecida. A repercussão foi tamanha que a basílica passou a receber um número ainda maior de visitantes nos dias seguintes. Muitos viajavam de longe apenas para estar no local onde o perfume havia surgido, acreditando que ali, de alguma forma, continuava presente a bênção de Nossa Senhora. Filas aumentaram, missas ficaram lotadas e a fé se intensificou, alimentada não apenas pelo fenômeno em si, mas pela força com que ele havia se espalhado. Esse episódio mostrou mais uma vez como a fé se fortalece e se multiplica em comunidade, especialmente quando encontra espaço nas redes sociais. O perfume de rosas não ficou restrito aos que estavam presentes. Ele atravessou fronteiras e chegou a milhões de pessoas, transformando um acontecimento local em um movimento de fé global. Enquanto a repercussão se espalhava pelas redes sociais e a mídia continuava a ecoar os testemunhos dos fiéis, a Igreja Católica foi inevitavelmente chamada a se posicionar. A Basílica Nacional de Aparecida, centro espiritual de milhões de brasileiros, tornou-se não apenas o palco do fenômeno, mas também o epicentro das discussões. A cada dia, novos peregrinos chegavam, alguns movidos pela fé, outros pela curiosidade, e todos ansiando por respostas. O reitor do santuário, em uma das primeiras missas após o ocorrido, comentou de maneira prudente. Ele reconheceu o impacto espiritual que a experiência havia causado, ressaltando que Deus se manifesta de diversas formas, especialmente quando a fé do povo está reunida em oração. Ao mesmo tempo, lembrou que a Igreja é cautelosa ao reconhecer oficialmente qualquer evento como milagre. Não podemos nos precipitar. A Igreja sempre escuta os testemunhos, analisa os fatos e reza pedindo discernimento, afirmou, recebendo aplausos emocionados dos presentes. Especialistas em Mariologia, convidados por programas de rádio e televisão, ajudaram a contextualizar o ocorrido dentro da tradição católica. Um professor de teologia explicou que, ao longo da história, manifestações sobrenaturais associadas a aromas de flores não eram novidade. Na vida de alguns santos, como Santa Teresa de Lisieux, relatos de perfumes inexplicáveis foram descritos após a morte, como sinais de sua presença espiritual. Esse fenômeno, conhecido na tradição mística como odor de santidade, é considerado um dom extraordinário que manifesta a proximidade do divino. Outro especialista destacou que, no caso de Nossa Senhora Aparecida, o perfume de rosas tem um simbolismo profundo. A rosa, na iconografia cristã, está ligada à pureza, à intercessão e à própria presença de Maria. Sentir esse aroma em uma missa lotada, sem uma fonte identificável, poderia ser interpretado como um gesto de cuidado materno da Virgem para com seus filhos. Mas não apenas teólogos se pronunciaram. Médicos e psicólogos foram convidados a comentar o fenômeno em programas televisivos. Um psiquiatra afirmou que a experiência coletiva poderia ter sido resultado de um estado emocional intenso, no qual a fé e a expectativa criam uma predisposição para vivências sensoriais incomuns. Ele chamou o episódio de experiência de fé coletiva, comparando-o a momentos em que multidões relatam percepções semelhantes, mesmo sem explicações objetivas.
Já um médico otorrinolaringologista foi entrevistado e disse que não havia explicação fisiológica plausível para tantas pessoas diferentes relatarem o mesmo cheiro intenso ao mesmo tempo, sem que houvesse flores suficientes ou incensos na basílica capazes de produzir aquele efeito. Ele concluiu sua fala afirmando: há mistérios que a ciência não consegue explicar, e talvez este seja um deles. Essa interação entre fé e ciência gerou debates calorosos. Para muitos fiéis, os argumentos racionais não diminuíam em nada a experiência vivida, apenas reforçavam a convicção de que algo extraordinário havia acontecido. Para outros, as análises cautelosas da ciência e da Igreja apenas destacavam a necessidade de prudência, sem tirar a beleza espiritual do acontecimento. A própria Igreja, como sempre faz nesses casos, reforçou que não se trata de buscar provas científicas para validar a fé, mas sim de compreender como o episódio pode servir para fortalecer a caminhada espiritual das pessoas. Bispos e padres repetiam que o importante não era se prender ao fenômeno em si, mas sim ao que ele despertava: conversão, oração, união e confiança em Deus. Um teólogo entrevistado resumiu essa visão em uma frase marcante: se o perfume de rosas foi milagre ou não, pouco importa. O verdadeiro milagre está na fé reacendida em tantos corações. Essa declaração foi repetida em jornais, programas de rádio e até em homilias, tornando-se quase um lema para interpretar o episódio. Dentro da basílica, sacerdotes passaram a orientar os fiéis que buscavam explicações, dizendo que a experiência deveria ser acolhida como uma bênção, independentemente da confirmação oficial da Igreja. Muitos padres aproveitavam a ocasião para incentivar a confissão, a comunhão e a oração do rosário, destacando que esses eram os frutos mais valiosos de qualquer manifestação espiritual. Enquanto isso, alguns estudiosos da mística cristã lembravam que manifestações ligadas a Nossa Senhora Aparecida já haviam sido relatadas em outros momentos da história, desde sua descoberta no Rio Paraíba, em 1717. Para eles, o episódio atual apenas se somava a uma longa tradição de sinais que reforçam a proximidade da padroeira com seu povo. Apesar da cautela, a Igreja não deixou de reconhecer o impacto profundo do acontecimento. Em entrevistas, representantes do santuário destacaram como o episódio havia reavivado a devoção mariana em milhares de pessoas. Eles consideravam que, mesmo sem uma declaração oficial de milagre, o simples fato de tantas pessoas se aproximarem novamente da fé já era, em si, uma obra de Deus. Assim, o perfume de rosas não se tornou apenas um fenômeno isolado, mas um convite à reflexão. Para uns, uma manifestação sobrenatural da Virgem Maria. Para outros, uma experiência coletiva de espiritualidade intensa. Para todos, porém, uma oportunidade de se aproximar de algo maior, de algo que ultrapassa as explicações humanas e toca diretamente a essência da fé. À medida que os dias se transformaram em semanas, o episódio do perfume de rosas dentro da basílica deixou de ser apenas um acontecimento isolado para se tornar uma lembrança viva no coração de milhares de pessoas. O que começou como um fenômeno inexplicável durante uma celebração ganhou vida própria, carregado pela fé e pela memória daqueles que presenciaram o momento. Era como se cada fiel tivesse levado consigo um fragmento daquele instante, espalhando-o em suas casas, famílias e comunidades. Relatos de transformação começaram a se multiplicar. Fiéis que estavam afastados da Igreja voltaram a participar das missas com assiduidade, movidos pelo desejo de reencontrar a fé que parecia adormecida. Um jovem de São Paulo contou em entrevista que, após sentir o perfume inexplicável, decidiu abandonar o vício em álcool, convencido de que havia recebido um chamado de Nossa Senhora para recomeçar sua vida. Sua história foi compartilhada em grupos de oração e rapidamente se espalhou como testemunho de esperança. Outro caso marcante foi o de uma mulher que, emocionada, relatou que vinha pedindo há anos pela reconciliação com sua filha. Durante a celebração, em que o perfume se espalhou, ela rezava intensamente por esse pedido. Poucos dias depois, recebeu um telefonema inesperado da filha, pedindo perdão e desejando retomar o contato. Para ela, não havia dúvidas de que aquela experiência havia sido um sinal de Maria, confirmando que suas orações estavam sendo ouvidas. Na basílica,
Padres e voluntários começaram a notar um aumento expressivo nas confissões. Muitos fiéis chegavam chorando, relatando que o episódio os havia tocado profundamente, despertando o desejo de reconciliação com Deus. A simples lembrança do perfume os fazia sentir novamente a ternura da presença de Maria, e isso os levava a dar passos concretos em suas vidas espirituais. As comunidades ao redor do país também foram impactadas. Paróquias que organizaram peregrinações à Aparecida relatavam que os fiéis retornavam renovados, levando consigo não apenas a memória do evento, mas um entusiasmo novo para os grupos de oração, as pastorais e os serviços da igreja. O episódio tornou-se um combustível para fortalecer a espiritualidade popular e reacender a devoção mariana em diferentes regiões. Até mesmo aqueles que não estavam presentes no dia passaram a sentir-se tocados pela experiência. Vídeos e testemunhos compartilhados nas redes sociais levaram notícia a pessoas que nunca haviam visitado a Aparecida. Muitos afirmavam que, ao ouvir os relatos, sentiam como se tivessem participado de alguma forma. Esse movimento de partilha ampliou ainda mais o alcance do acontecimento, transformando-o em um fenômeno coletivo que ultrapassou as fronteiras físicas da Basílica. A longo prazo, o episódio também trouxe reflexões mais profundas sobre o papel dos sinais na vida de fé. Para os estudiosos da espiritualidade, o acontecimento serviu como exemplo de como a devoção popular é constantemente alimentada por experiências que tocam os sentidos e o coração. Para os fiéis, foi a prova de que Maria continua próxima, cuidando de seus filhos com gestos que escapam à lógica, mas que falam diretamente à alma. Um ponto marcante foi a criação espontânea de grupos de oração dedicados a agradecer pelo sinal do perfume. Pessoas passaram a se reunir semanalmente para rezar o terço, muitas vezes recordando aquele momento como motivo de sua perseverança. Alguns até diziam sentir novamente um aroma suave durante as orações, interpretando isso como uma continuidade da graça recebida. O santuário, por sua vez, reconheceu oficialmente o impacto espiritual do episódio, ainda que sem classificá-lo como milagre. Em uma homilia especial, o reitor destacou que a maior graça não é o fenômeno em si, mas os frutos que ele gerou: conversão, reconciliação e fé renovada. Essa frase foi repetida inúmeras vezes por fiéis, tornando-se quase um lema para aqueles que viveram o acontecimento. O legado do perfume de rosas, portanto, não ficou restrito a uma lembrança distante, mas transformou-se em uma fonte contínua de inspiração. Ele se tornou um símbolo da ternura materna de Nossa Senhora, lembrando a todos que Maria está presente nas pequenas e grandes situações da vida, sempre conduzindo seus filhos a Jesus. Com o tempo, livros, artigos e até documentários passaram a registrar o ocorrido, preservando os testemunhos e garantindo que a memória daquele dia permanecesse viva para as próximas gerações. Crianças que ouviram as histórias de seus pais e avós passaram a crescer com a certeza de que a fé não é apenas tradição, mas também experiência viva, capaz de surpreender e transformar. E assim, o episódio do perfume inexplicável tornou-se mais do que uma curiosidade ou mistério. Ele se converteu em um marco de fé, lembrando que o divino pode se manifestar de forma simples, mas profundamente impactante. Para os que viveram, foi um sinal pessoal e intransferível. Para os que ouviram, um convite à esperança. E para todos, a certeza de que Maria, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, continua caminhando ao lado de seu povo, espalhando seu amor como um perfume que nunca se dissipa.